Outro tamponante que a gente tem, esse aqui é até um pouco mais comum, é a beta-alanina. Beta-alanina é um aminoácido não essencial, não proteinogênico, porque não participa ali do processo de síntese proteica lá nos ribossomos. Ela, propriamente dita, não é tamponante, mas ela é precursora de um dipeptídeo chamado carnosina. Esse sim exerce uma ação de tamponamento. Então, quando eu suplemento com a beta-alanina, o objetivo é aumentar a concentração de carnosina. Carnosina é formada pela associação da beta-alanina com a histidina. Pela ação da carnosina sintase, elas geram aqui a formação de carnosina. Essa beta-alanina, quando a gente suplementa, ela adentra aqui para a nossa célula muscular, principalmente por esse transportador, o tau-T. Tem outro transportador ali que é o PAT, mas o principal é esse tau-T, que também é o transportador de taurina. Uma vez dentro da célula muscular, ela pode se unir com a histidina e, através da carnosina sintase, aumentar a concentração de carnosina, a carnosina que é esse tamponante propriamente dito. Então, o objetivo da suplementação com beta-alanina é aumentar a concentração de carnosina. E a carnosina, pessoal, ela fica aqui, dentro da célula muscular. Então, diferentemente do bicarbonato que eu falava, que tinha uma maior concentração no fluido extracelular e que ele atraía os íons de hidrogênio, carnosina não. Carnosina fica dentro da célula muscular. Pela conformação dela, pela presença de um grupo imidazol na cadeia dela, ela tem a capacidade de incorporar íons de hidrogênio. Então, ela atua como uma aceptora de íons. Ela consegue pegar aqueles íons de hidrogênio que estão livres, circulantes lá na célula muscular, gerando uma maior acidose, incorporar na sua molécula. Fazendo isso, ela diminui a concentração de íons de hidrogênio livre, diminui a acidose e poderia prolongar o tempo até a fadiga. Então, o mecanismo de ação da beta-alanina é bem simples. Suplemento beta-alanina para aumentar a concentração de carnosina dentro do músculo. Quanto mais carnosina eu tenho, maior é a minha capacidade de tamponamento intramuscular. Aumentando essa capacidade de tamponamento, menor acidose, posso prolongar o tempo até a fadiga no mesmo padrão de exercício. Exercício de intensidade alta, duração mais curta. Então, até respondendo a pergunta que o Pedro tinha feito ali antes, o objetivo final é o mesmo, redução de acidose, mas o mecanismo é diferente, tá? Mas o objetivo ainda é o mesmo relacionado à redução de acidose. Diferentemente do bicarbonato de sódio, o único colateral que nós temos até hoje relatado da beta-alanina, que é um colateral sensorial, não traz prejuízo para a saúde, é a questão da parestesia. Parestesia é aquela coceira, formigamento que as pessoas sentem quando usam a beta-alanina. Isso é associado à ativação de um receptor chamado de receptor MRGPRD, que é um receptor associado à proteína G, que quando ativado causa essa sensação. E nos estudinhos feitos com ratos, os ratos que tinham uma menor expressão desse receptor não tinham uma sensação de parestesia tão grande. Tá? Então, o único colateral relacionado até hoje à beta-alanina é a parestesia, coceira, formigamento, não causa nenhum tipo de prejuízo para a saúde, mas algumas pessoas não gostam, outras gostam desse tipo de colateral. Para diminuir esse colateral, como a gente vai ver daqui a pouquinho, é só fracionar a dose. Outro composto que pode causar essa sensação também é o GABA. Se vocês suplementarem GABA em dose muito alta, não que tenha necessidade, mas se vocês fizerem um teste, vocês vão sentir uma sensação muito parecida com essa da beta-alanina, porque ele vai ativar esse mesmo receptor aqui. Então, beta-alanina é um suplemento muito mais seguro, tanto é que a suplementação é crônica, como a gente vai ver daqui a pouquinho, não tem nenhum colateral significativo. Então, resumindo o mecanismo, você usa beta-alanina para aumentar a carnosina. Carnosina tem esse efeito de tamponamento, vai prolongar o tempo até a fadiga. O único colateral é a coceira, associado à ativação do receptor MRGPRD, mas que não causa nenhum tipo de prejuízo para a saúde. Beta-alanina, pessoal, tem um padrão já bem específico com relação à suplementação. Então, como que eu devo usar a beta-alanina? Quanto tempo leva para ter efeito? Como o objetivo da suplementação de beta-alanina é aumentar a concentração de carnosina no músculo, o efeito é crônico. Porque para eu ter esse aumento significativo de carnosina no músculo, leva um certo tempo. Dose padrão de beta-alanina, 3 a 6 gramas por dia. Período médio para ver melhor no desempenho, de 4 a 12 semanas. Os exercícios que mais vão se beneficiar com o uso da beta-alanina é o mesmo padrão do bicarbonato. 1 a 4 minutos, intervalo maior, dá de falar de 30 segundos a 10 minutos. Novamente aqui, canoagem, corridas mais curtas, pedal, lutas, crossfit. Esportes coletivos intermitentes, a depender do contexto, podem se beneficiar. Musculação, de novo, uma comprovação mais limitada pela mesma questão relacionada ao que eu falei do bicarbonato de sódio. Esse tempo de melhora no desempenho de 4 a 12 semanas é porque, como eu falei, para aumentar a concentração muscular de carnosina leva mais tempo.
Então, realmente, o uso da betalanina aqui tem que ser feito de forma crônica para potencializar o resultado. Essa, digamos, é a desvantagem, quando comparado ao bicarbonato, mas a grande vantagem é que não tem nenhum colateral significativo. Betalanina é um suplemento bem seguro, tá, pessoal? Então, dá de utilizar por longos períodos de tempo. Esse, inclusive, é um dos estudos mais longos que nós tivemos com betalanina, publicado até por um grupo de pesquisa aqui da USP. Esse grupo do Artioli ali, do Brian Saunders, são os que mais estudam a tamponantes. Inclusive, quem quiser saber mais sobre betalanina, tem um livro chamado Betalanina, do Artioli. Tem 160 páginas, eu acho, eu tenho esse livro lá. É muito bom, é só sobre betalanina. Claro, tem muita coisa ali que vocês não precisam saber, mas é interessante para aprender mais, assim. É um livro muito bom, desse pesquisador aqui. Nesse estudo, eles usaram 6,4 gramas de betalanina de liberação lenta por 24 semanas. Betalanina de liberação lenta, é até um composto patenteado chamado carnosin, que é o mais usado nos estudos, é só para diminuir o colateral da parestesia, tá? É basicamente para isso. Então, 6 meses de suplementação com betalanina, usando uma dose de 6,4 gramas por dia, iam fazendo biópsia de vez em quando para ver as respostas que as pessoas teriam aqui à suplementação com betalanina. Primeira coisa, concentração muscular de carnosina. Se vocês observarem, com 4 semanas aqui de uso, ó, a concentração muscular de carnosina já aumentou de forma significativa. E continua aumentando, aumentou. Lá na 20ª semana, se vocês analisarem, a concentração muscular de carnosina não subiu, também não caiu, ela começou a ficar estável. Por que isso ocorre? A literatura já mostra que a gente tem uma concentração máxima de carnosina. O objetivo da suplementação é fazer essa suplementação para atingir a concentração máxima de carnosina. Uma vez atingindo essa concentração máxima de carnosina, a gente mantém a suplementação para a carnosina continuar elevada. Seria semelhante até ao que a gente falou da creatina na aula passada. A gente usa para atingir o estoque máximo de creatina fosfato. Se a gente quiser acelerar, a gente faz a saturação. Depois a gente mantém a dose só para a concentração de creatina fosfato no músculo continuar elevada. Aqui é a mesma questão. Nesse estudo, uma média aqui de quase 20 semanas para atingir a concentração máxima de carnosina. A grande questão relacionada à betalanina, pessoal, é que a gente tem um pouco mais de variabilidades com relação à creatina, por exemplo. O quanto cada pessoa consegue aumentar de carnosina é variável. Diferentemente da creatina, a literatura mostra que quase 100% das pessoas que suplementam com betalanina aumentam carnosina. Creatina tem até uma boa porcentagem de pessoas não responsivas, digamos assim, que usam a creatina e não aumentam creatina fosfato porque já tem um estoque natural mais elevado. Com a betalanina isso não ocorre. A literatura mostra que quase 100%, para não falar 100, é quase 100%, das pessoas que usam betalanina vão ter um aumento expressivo de carnosina. Alguns aumentam mais, outros aumentam menos, alguns aumentam mais rapidamente, outros mais lentamente, mas vai ocorrer esse aumento. E quanto vai aumentar e em quanto tempo, que é bem variável. Nesse estudo, por exemplo, se vocês observarem, esse primeiro participante, com a suplementação de betalanina, conseguiu atingir uma concentração máxima de carnosina de 31,79 milimols por quilo. O quarto participante aqui atingiu uma concentração máxima de carnosina de 63,92 milimols por quilo, usando a mesma dose no mesmo período. Atingiu praticamente o dobro. Mas se vocês analisarem os valores iniciais, o primeiro participante tinha um valor inicial de carnosina em 11 milimols por quilo. O quarto já tinha um valor inicial em 22,6, já era o dobro do primeiro. Em termos proporcionais de aumento, tivemos pessoas aqui que aumentaram em 172% a concentração máxima de carnosina. Tivemos pessoas que aumentaram aqui só 68%, 59%, usando a mesma dose pelo mesmo tempo, pelo mesmo período. Tempo para atingir a concentração máxima de carnosina no músculo. Tivemos uma pessoa aqui que atingiu a concentração máxima de carnosina no músculo depois de 4 semanas. Ela continuou por mais 20 semanas usando a mesma dose de betalanina e a carnosina não subiu mais. Então, em 4 semanas, ela já atingiu o estoque máximo de carnosina muscular. Muitos aqui levaram 24 semanas para atingir o estoque máximo de carnosina no músculo. E talvez, se continuasse o estudo, eles aumentariam mais ainda. A média para atingir a concentração máxima de carnosina no músculo foi mais ou menos aqui, 18 semanas. Então, isso vai impactar no resultado. Se eu tenho uma pessoa que consegue talvez aumentar mais rapidamente carnosina, ela pode ter um efeito mais rápido da suplementação com betalanina. Então, por isso que os estudos mostram que a média de tempo para ver resultado vai de 4 a 12 semanas. É uma média bem variável.
Se é um paciente que consegue aumentar mais rapidamente a carnosina, talvez ele tenha um resultado mais rápido. E isso não tem como nós sabermos, a gente não vai fazer biópsia ali no paciente, tá? Só para vocês terem noção, é estipulado que mais ou menos a cada 200, 230 gramas de beta-alanina que você usa, dose como um todo, você vai aumentar em pelo menos mais de 50% o seu estoque de carnosina muscular. É dose acumulada, tá? Então aqui já mostra como é bem individual essa resposta aqui, tanto para um aumento de carnosina no músculo, quanto para quanto tempo leva para atingir essa concentração máxima. Nesse estudo, por exemplo, só deu diferença na performance na 20ª semana. Nas outras não teve nenhuma diferença estatística significativa. Por que essa concentração de carnosina tem um limite? A gente tem algumas possíveis explicações para isso. Uma delas, que até esse estudo pontuou, é relacionada ao transportador de beta-alanina para dentro da célula muscular, que o principal é o tau-T. Se vocês lembrarem até aqui, ó, esse tau-T é o principal transportador que pega essa beta-alanina e traz para dentro da célula muscular. Esse estudo viu que o grupo que suplementava com beta-alanina, que é o grupo em preto aqui, ó, ele tinha uma diminuição desse transportador quando comparado ao grupo que não fazia a suplementação. Então, com 4 semanas, ó, o transportador baixou, depois subiu, baixou, baixou, subiu, mas sempre ficou mais baixo quando comparado ao grupo que não fazia a suplementação. Se eu tenho uma menor expressão desse transportador, a captação de beta-alanina pela célula muscular vai ser menor também. Consequentemente, o aumento de carnosina vai ser menor. Alguns estudos falam que a depuração de carnosina, quando a concentração é mais alta, também é maior. Ou seja, quanto mais carnosina eu tenho estocada, mais o meu organismo vai degradando também essa carnosina para manter um equilíbrio. Então a gente já sabe que existe uma concentração máxima de carnosina no músculo, só não dá de falar quanto tempo leva para atingir essa concentração máxima e nem qual que é essa concentração máxima, porque os estudos mostram uma variação muito grande entre os participantes, mas que tem uma concentração máxima, tem. O objetivo é suplementar para tentar atingir essa concentração máxima e, como eu falei, para isso ocorrer pode levar bastante tempo, tá?